Olá, aqui é o professor Bram. Estamos aqui na nossa 10ª aula de Fenômeno do Transporte, nossa aula 10. Na aula anterior, nós começamos um novo capítulo do nosso curso, nosso capítulo 4, onde nós estamos começando essa parte de dinâmica de fluidos, colocando os dois pés na dinâmica de fluidos, dentro da mecânica dos fluidos. Nós vimos um conceito importantíssimo que é apresentado aqui nas nossas notas de aula, que é o conceito de linhas de corrente. A gente apresentou isso e vimos de uma forma bidimensional, como descrever essas linhas de corrente, que na realidade é a descrição matemática do perfil de escoamento de um certo fluido. E eu mencionei para vocês que existe toda uma equivalência das linhas de corrente de um escoamento de um fluido em relação ao que vocês viram em Física 3, no conceito de linhas de campo elétrico, de linhas de campo magnético. Então, lembrando a história do Faraday, o Faraday, quando pensou nisso, o Faraday, como um dos grandes cientistas da história da ciência, ele tinha, ele trabalhava muito com imagens, ele tinha uma forma muito pictórica nas suas palestras, de apresentar os conceitos da eletrostática, dos conceitos associados aos campos magnéticos, e ele criou esse conceito de linhas de campo elétrico e linhas de campo magnético, associados aos vetores campo elétrico, respectivamente, os vetores campo elétrico e campo magnético. Aqui a história é exatamente a mesma, só que a gente quer representar matematicamente, pictoricamente, o perfil de um certo escoamento, usando essas linhas de corrente, e é absolutamente equivalente, só que agora o nosso vetor é o vetor velocidade de deslocamento no fluido. Então, continuamos trabalhando com uma grandeza vetorial, e no nosso caso, o nosso interesse é o vetor velocidade de escoamento de um fluido. E nós fizemos um exercício aplicado na aula passada, para a determinação da equação da linha de corrente associada a um certo vetor velocidade de escoamento do fluido. E agora a gente vai dar um passinho a mais relacionado a isso, colocando a variável tempo. Então, olhando aqui as nossas notas de aula, então é possível também descrever as linhas de corrente para o escoamento de um fluido, levando-se em consideração também a coordenada tempo da seguinte forma. Então, nós vimos na aula passada, na aula 9, que a forma geral da representação vetorial do vetor velocidade de escoamento de um fluido, ele obedece à presença de dois sistemas de eixo. O sistema de eixos espacial, amarrado, reverenciado pelos vetores unitários I, J, K, e também um segundo sistema de eixos associados à projeção do vetor velocidade total de escoamento do fluido, onde você tem as projeções justamente no eixo I, então essa projeção ela é o grande, projeção no eixo J, é o nosso V grande, e a projeção no eixo K, que é o nosso W. Então, na descrição das linhas de corrente, a gente está trabalhando com dois eixos, os eixos IJK e os eixos UVW, que são os eixos de projeção do vetor de velocidade de escoamento. Então, agora a gente vai, nesses vetores, nessas projeções do vetor velocidade de escoamento do fluido, a gente vai colocar a variável tempo. Então, eu posso dizer que o meu vetor U, que representa essa projeção do vetor velocidade na direção X, essa projeção U, ela pode ser descrita como uma função que depende de X, Y e Z. A gente está olhando aqui tridimensionalmente, mas ele também depende da variável tempo. Eu posso dizer que V, que é a projeção do vetor velocidade na direção J ou no eixo Y, por exemplo, poderia também ter um terceiro sistema de eixos, X, Y, Z.
ele será uma função, uma segunda função que depende de x, y, z e que também depende do tempo. Eu posso ter, né, a projeção do vetor velocidade na direção k ou na direção z, né, se eu tiver esse sistema de eixo, também o sistema de eixo x, y, z. Eu posso dizer que a minha projeção w ela é uma terceira função, né, um f3 de x, y, z, e também considerando a variável tempo, né, nessa descrição dessa função associada à projeção da velocidade w. E aí a gente vem, e é como nós continuaremos a trabalhar nesse curso, né? Basicamente trabalhando com coordenadas espaciais da forma mais convencional, né? Mas a gente também poderia trabalhar, né, usando coordenadas esféricas, olhando aqui nossas notas de aula, e coordenadas cilíndricas. Então, esse vetor velocidade, né, ele poderia ser um vetor, né, descrito, no caso, em coordenadas esféricas, né, pelo raio, né, de uma certa distância, né, por uma distância associada a um centro, né, em coordenadas esféricas, os dois ângulos, né, associados, né, a essas coordenadas esféricas e o tempo. Eu também poderia descrever, né, em coordenadas cilíndricas, né, onde é nosso vetor velocidade, nosso vetor v, né, ele seria descrito, né, pelo raio do cilindro, pelo comprimento, né, desse cilindro, né, o nosso z, por um ângulo associado a essa posição desse raio, né, dessa posição associada dentro desse espaço em coordenadas cilíndricas e, de novo, o nosso tempo. Nós não utilizaremos essa abordagem, né, do uso de outras coordenadas, como comentei, já venho comentando com vocês ao longo dessas aulas, né, o nosso curso é um curso de introdução, é um curso introdutório, né, de fenômenos de transporte. Então, nós trabalharemos com as situações mais simples, né, trabalhando com as coordenadas, né, na forma mais convencional, sendo descritas por x, y e z, e em termos de aplicação, nós normalmente trabalharemos de forma unidimensional e na pior hipótese, né, bidimensionalmente, mas como vocês já estão percebendo aqui, todas as demonstrações elas serão feitas da forma mais geral, trabalhando sempre na situação tridimensional, né, e depois nós aplicaremos na situação mais simples, né, bidimensional e unidimensional para a maioria dos casos. E aí, né, quando a gente coloca a coordenada tempo, né, fica aquela vontade, né, da gente calcular a taxa de variação dessas linhas de corrente em relação ao tempo. E aí, quando a gente fala em taxa, né, sempre está associado ao tempo, nós olharmos, né, o que seria essa descrição, né, do nosso dv, né, a variação da velocidade vetorial, do nosso d vetor v, dt. Então, essa diferencial, né, de uma grandeza de interesse, olhando aqui nossas notas de aula, que no nosso caso é o vetor velocidade, ela pode ser descrita da seguinte forma. Então, abrindo a nossa equação de estado, né, a gente viu o conceito de equação de estado na nossa aula 2 do nosso curso, né, de fenômenos de transporte. Então, o nosso dv ele vai depender das três coordenadas espaciais, dx, dy e dz, e também vai depender da nossa quarta variável, que é o tempo. A gente está num sistema, né, com 4 dimensões, 3 espaciais, e a última, né, o tempo, né? E aí, finalizando essa descrição, né, abrindo essa equação de estado, né, que depende de x, y, z e t, a gente tem que colocar as derivadas parciais. Então, o nosso dv ele será igual a d-ROM de v, d-ROM de x, vezes dx, mais, olhando nossas notas de aula, d-ROM de v, d-ROM de y, dy, mais d-ROM de v, d-ROM de z, dz, mais, então essa é a parte associada à descrição espacial em 3 dimensões, mais a quarta variável, né, que é o tempo, né, d-ROM de v, d-ROM de t, dt. Como a gente quer determinar, né, a nossa derivada, né, da velocidade, né, do vetor velocidade em relação ao tempo, vamos derivar, né, essa nossa equação de estado, olhando aqui nossas notas de aula, né, em relação ao tempo a gente teremos, né? Então, nossa derivada, né, do vetor velocidade, d do vetor velocidade dt, será igual a d-ROM de v, d-ROM de v, d-ROM de
de v, derrom de x, dx dt, mais derrom de v, derrom de y, dy dt, mais derrom de v, derrom de z, dz dt, mais derrom de v, derrom de t, dt sobre dt. E aí essas derivadas, dx dt, dy dt, dz dt, como eu estou indicando aqui nas notas de aula, elas simplesmente são as projeções, né, do vetor velocidade nos eixos x, y e z. Então, dx dt é igual a u, dy dt é igual a v, v grande, né? Dz dt é igual a w. Então, vamos substituir, né? E aí, o nosso dv dt, né, derivada do vetor velocidade em relação ao tempo dt, isso efetivamente representa o vetor de aceleração das linhas de corrente. Então, isso vai ser igual, né, a u derrom de v derrom de x, mais v derrom de v derrom de y, mais w derrom de v derrom de z. Está errado aqui, né, nas notas de aula, então repetindo. Nosso dv dt é igual a u derrom de v derrom de x, mais v derrom de v derrom de y, mais w derrom de v derrom de z, mais a parcela do tempo, né, derrom de v derrom de t, já que eu cortei aqui, né, dt sobre dt, isso é igual a 1, então ele desaparece, né, e só fica no final, né, da minha equação da aceleração, né, derrom de v derrom de t. Então vamos fazer um exercício, né? E aí lembrando, né, que qualquer exercício, né, de aplicação, né, de cálculo de linhas de corrente tem que ser fornecido, né, o vetor velocidade de escoamento. Isso é um dado do problema, né? Então vamos ver aqui o nosso enunciado, né? Olhando aqui nossas notas de aula. Então um campo de escoamento ele é dado por vetor velocidade, né? E agora ele vai depender de x, y e t. Ele é igual a 2, que multiplica x ao quadrado na direção y, mais 4, que multiplica x, y, t na direção j. E aí o que ele pergunta? Letra A, qual é a velocidade e aceleração de uma partícula no ponto 1, 3, 2? Tá? 1 e 3 é x e y, e t igual a 2. E aí o primeiro passo, né, a gente vai seguir mais ou menos, né, o mesmo procedimento que nós fizemos lá na aula 9, né, quando nós determinamos a linha de corrente, né, no nosso primeiro exercício, né, ainda sem considerar a variável tempo presente. Que a primeira coisa que a gente faz é identificar quais são as projeções do vetor velocidade u e v. Nesse caso, porque a gente continua trabalhando de forma bidimensional. Então, o nosso u, né, que está posicionado aqui, né, associado, né, ao vetor unitário i, ele é igual a 2x ao quadrado. E o nosso v, que está associado, né, ao vetor unitário j, né, é justamente aqui o nosso produto 4 vezes x vezes y vezes t. E aí a primeira parte desse item, né, que ele pergunta qual é a velocidade, né, é simplesmente a substituição direta, né, dos valores de x, y e t nos valores de u e v. Então, x é igual a 1, y é igual a 3, t é igual a 2. Então, o meu vetor velocidade, né, nesse ponto, 1, 3 e 2, né, que é o nosso x, y e t. Então, o nosso u é igual a 2x ao quadrado e nosso v é igual a 4x, y, t. Então, o nosso v na posição 1, 3 e 2, ele é igual a 2i, né, já que x é igual a 1, então x ao quadrado é igual a 1, e aí eu só sobra o meu 2, né, 2 vezes 1 é 2, né, mais 4 vezes 1 vezes 3 vezes 2. Então, 4 que multiplica 1 é 4, vezes 3 é 12, vezes 2 é igual a 24. Então, a nossa velocidade, né, no ponto 1, 3 e 2 é igual a 2 na direção i, mais 24 na direção j. Então, terminamos a primeira parte, né, do item A, que é qual é a velocidade nesse ponto 1, 2, 3. Desculpa, 1, 3, 2. Então, vamos ver qual é a aceleração da partícula nesse mesmo ponto. Aí a gente vai ter que olhar a nossa expressão, né, que nós desenvolvemos aqui no início da aula de hoje, né, para aceleração.
Vamos ver o que acontece nessa aplicação. Então, lembrando, né, o nosso A de x, y, t não tem a componente z, né? Então, isso já é um facilitador. Estamos numa situação bidimensional espacialmente, né? Com a variável tempo, vira um problema tridimensional, mas espacialmente ainda é bidimensional. Só devemos considerar x e y. Então, a minha aceleração, né, considerando x, y e t, olhando aqui nossas notas de aula, ele será igual a u, que multiplica d de v, d de x, mais v, que multiplica d de v, d de y, mais d de v, d de t. Então, essa é a nossa equação, né? Ela é uma simplificação da minha equação geral, né, que eu estou indicando aqui com o meu cursor, porque eu não estou considerando essa última parcela, né, que é w, que multiplica d de v, d de z. Não é t aí, é z. W, d de v, d de z. Então, substituindo os valores, né, então a nossa aceleração, né, voltando aqui às nossas notas de aula, que é igual a dv dt, né? O nosso u ele é igual a 2x ao quadrado, a gente já sabe isso, né? Nosso v é igual a 4, que multiplica x, y, t. Vamos fazer as derivadas parciais. Dv dx, né? E dv dy e d de v, d de t. Então, d de u, d de x, d de v, d de y, d de v, d de t. Então, a primeira derivada parcial, né? Olhando aqui a nossa equação, né? Vamos derivar parcialmente em x essas duas parcelas. Então, isso será igual a 4x, já que eu estou aqui derivando 2x ao quadrado em relação a x, né? Esse numerador ele cai, né? E fica 4x. A derivada, né, dessa segunda parte em relação a x será simplesmente igual a 4yt, que é justamente o que a gente está vendo aqui. 4x, 4yt. Vamos fazer a mesma coisa em relação a d de v, d de y. Então, essa primeira parte, né, 2x ao quadrado, derivando em relação a y é zero. Não tenho nenhuma componente associada a y. Derivando essa segunda parte em relação a y, fica 4xt. É justamente o que a gente está vendo aqui, né? Zero, já que eu não tenho componente no 2x ao quadrado, e 4xt. Mais essa última parte, né, que é d de v, d de t. Então, vamos derivar essa primeira parte em relação a t, 2x ao quadrado, zero, não tem um componente em t. E essa segunda parte aqui, né, em relação ao tempo, né, que vai dar 4xy, que é o que a gente está vendo aqui, né? 0 e 4xy. Então, a nossa expressão da aceleração, né? Então, a gente já pode fazer um produto distributivo, né, em relação às componentes, né? Então, a gente vai multiplicar esse 2x ao quadrado por 4x, esse 2x ao quadrado por 4yt, esse 4xyt por 0, esse 4xyt por 4xt, e o 0, né, na realidade o 1, né, por 4xy, ele já está, né, nessa propriedade. Então, a minha aceleração, né, que depende de x, y, t, ele vai ser igual a 8x ao cubo, né, que é exatamente o produto de 2x ao quadrado vezes 4x, e a segunda componente, né, ela vai ser igual a 4x ao quadrado yt, que é justamente o produto de 2x ao quadrado com 4yt, mais o produto de 0 por 4xyt, dá 0, e o produto, né, de 4yt por 4xt, isso vai dar 16x ao quadrado, yt ao quadrado. E esse termo ele permanece, né, porque eu estou aqui multiplicando por 1, né, dá 0, 4xy. E aí eu vou pegar, né, tudo que é associado, né, à coordenada, o eixo unitário i,
e o eixo unitário J e vou colocar juntos. Então, eu só tenho, né, nessas três parcelas aqui um dos únicos elementos contribuindo na direção I, né, que é o meu 8x ao cubo, porque a minha contribuição nesse segundo termo, né, em relação ao eixo I unitário é zero, e aqui também ele é igual a zero. Então, em relação ao meu eixo I, é 8x ao cubo. Em relação ao meu eixo J, né, o meu eixo unitário J, eu tenho essas três contribuições. 8xyt, aqui, então é aditivo, né? 16x ao quadrado, yt ao quadrado, mais 4xy. Então, eu já tenho aqui um vetor de aceleração. E aí eu estou pronto para fazer a substituição, porque justamente o problema ele pede para calcular a aceleração, né, no ponto 1, 3, 2. Então, justamente eu vou poder substituir, determinar, né, essa aceleração nesse ponto particular, né, no ponto 1, 3, 2. Então, x é igual a 1. Então, eu vou estar substituindo o valor de 1 aqui, no x ao cubo, no x ao quadrado, nesse outro x ao quadrado e nesse x. Então, em relação, né, à componente i, ele é igual a 8i. Então, o meu 3 eu vou estar substituindo aqui que representa o y, vou estar substituindo no 8x ao quadrado yt, e no 16x ao quadrado yt ao quadrado, vou estar substituindo aqui o 2, né? E também o meu 2 aqui no 4xy, e meu 3, desculpa. E finalmente, o meu tempo 2, vou estar substituindo aqui onde eu tenho a referência, né, da coordenada tempo. Então, nessa segunda parte, né, associada, né, ao eixo y, essa parcela aqui, o produto, ele dará igual a 48. Essa segunda parcela aqui, né, o produto, ele será igual a 192. E essa última parcela, 4xy, será igual a 12, né, porque é simplesmente igual ao produto de 4 vezes 1 vezes 3. Então, a minha aceleração, né, no ponto 1, 2, 3, ela, vetorialmente, né, ela será igual a 8i mais 252 na direção J. Então, segunda parte, né, nós temos um item B, né? Determine a linha de corrente, olhando aqui nossas notas de aula, né, que passa pelo ponto 1, 3 no tempo t igual a 1. E aí a gente vai fazer a mesma coisa, né, que nós fizemos na nossa aula passada, né? A gente quer obter, né, a expressão da linha de corrente, que é justamente uma função de y, né, uma função de x, né, que descreve, né, essa linha de corrente, né, em y. Então, é um y igual a f de x. Então, recordando a nossa definição matemática da linha de corrente, d de y sobre d de x ele é igual à razão da projeção v da velocidade, né, sobre a projeção u da velocidade. Então, nós sabemos que v, né, só olhando aqui nosso vetor de velocidade de escoamento, né, u é igual a 2x ao quadrado, v é igual a 4x yt. Então, eu vou estar substituindo exatamente isso aqui, né, v é igual a 4x yt e u é igual a 2x ao quadrado. Então, vou cortar 2 com 4 e x com x ao quadrado. Isso será igual a 2yt sobre y. Então, o meu dy dx ele é simplesmente igual a 2yt sobre x. E aí, de novo, né, vamos fazer da mesma forma, vou jogar x para um lado, y para o outro, e vamos fazer a integração. Então, eu vou ter que esse y ele vem para o denominador, esse dx ele sobe. Então, do meu lado esquerdo, eu terei a integral, né, de 1 sobre y dy, e do lado direito da equação, eu terei, né, a integral de 1 sobre y dy multiplicado por 2t. Então, a integral de dy sobre y é logaritmo neperiano de y. A integral de dx sobre x é o logaritmo de x, né? Fazendo, né, essa integral de forma sem limites, né? Eu tenho o aparecimento de uma constante, então eu tenho um ln de c, né, além do produto
2t, né, que ficou do lado de fora da minha integral, né? E aí eu posso rearrumando, né, tirando, né, os logaritmos neperianos, né, simplesmente eu tenho que y ele é igual a x elevado a 2t vezes uma constante. Então, lembrando de novo, né, essa é uma propriedade que vocês devem ter visto em cálculo 1, né, quer dizer, essa manipulação desse valor da constante de integração, quando tem uma integral indefinida, né, ela é a nosso gosto, a nosso freguês. Então, eu chamei aqui, né, a nossa constante, não só de logaritmo, né, então eu chamei o nosso c de ln de c, tanto faz, né, porque o logaritmo de c continua sendo uma constante. E uma outra propriedade que existe, que é interessante, né, normalmente vocês estariam acostumados a ver ela entrando de uma forma aditiva, como ela é uma constante, eu posso colocá-la de uma forma dentro de um produto já diretamente associado ao nosso argumento principal que foi integrado, né, que é o nosso 2t ln de x. Então, essa é uma propriedade do uso das constantes, e eu usei essa propriedade a nosso favor, né, para construir a nossa função da linha de corrente, onde justamente eu tenho y em função de x. Então, a nossa equação da linha de corrente, ela ficou y igual a c, que multiplica x elevado a 2t. E aí a gente vai fazer a mesma coisa que nós fizemos na aula passada, né, que para a determinação, né, da equação da linha de corrente em um certo ponto específico, o que eu tenho que calcular, né, é o valor desse c. Então, no ponto 1, 3, quando t igual a 1, que é o que é pedido no problema, então, para t igual a 1, substituindo o valor de 1 aqui, né, então, nosso c ele será igual a y sobre x ao quadrado. Então, no ponto 1, 3, né, o nosso c do ponto 1, 3, 1, ele é igual a 3. Então, o nosso y, né, substituindo aqui, né, ele será, no ponto 1, 3, 1, será igual a 3x ao quadrado. Ou seja, o nosso perfil, qual é o significado físico, né, de eu determinar num certo ponto a nossa equação, né, a forma, né, o comportamento das nossas linhas de corrente. A gente sabe, então, que dado esse perfil de velocidade, né, que é um dado do problema, né, conforme está descrito no enunciado, para esse ponto, né, que eu peço agora, né, o ponto 1, 3, 1, né, esse perfil, né, das linhas de corrente nesse ponto específico é no perfil parabólico, igual a 3x ao quadrado. Então, a gente sabe a forma matemática específica, né, do comportamento, né, do escoamento com o tempo, né, naquele tempo específico, t igual a 1, e ele tem um perfil que é um perfil parabólico. Então, essa é uma informação importante, é muito útil, que pode ser usado, né, em modelagem, descrição de sistemas de escoamento tridimensional, que a gente está olhando uma situação bidimensional espacialmente, mas tridimensional, porque a gente está colocando está incluindo, né, a variável tempo. Então, essa é uma aplicação bem interessante. E a gente termina essa primeira parte da nossa aula de hoje. E agora, já na reta final da nossa aula 10, né, vamos falar, inicialmente, a gente vai continuar isso na nossa aula 11, na nossa próxima aula, né, vamos definir, né, de uma forma formal, né, alguns conceitos importantes que a gente vem falando, né, de uma forma um pouco mais informalmente, vamos agora definir, olhando o que nós aprendemos até o momento aqui no nosso curso, né? Então, vamos definir alguns tipos de escoamentos ou alguns tipos de movimentos, né? Então, uma questão que a gente vem falando, exploramos até isso no nosso exercício, né, de equação de Fourier, da condução, né, de calor, lá no capítulo 2, né, onde teve aquele enunciado bem interessante, né, onde a gente falou, né, o que é um escoamento, o que é uma situação estacionária, né, ou permanente, né, e aí a gente comparou, né, essa situação estacionária ou permanente com o que seria, né, uma situação de equilíbrio. Então a gente viu isso lá na nosso capítulo 2, né? Então vamos definir o que é um escoamento permanente. E aí, né, é um tipo, olhando aqui nossas notas de aula, né, é um tipo de movimento de um fluido quando a aceleração local ela é nula. Então,
agora que a gente sabe, né, que a gente consegue, né, definir uma aceleração olhando o formalismo de linhas de corrente, né, de escoamento de um fluido, a gente simplesmente dizendo, né, que uma característica, né, conhecendo o vetor velocidade e sabendo, né, que a variação desse vetor de velocidade com o tempo, nosso derrom de V, derrom de T, ele é igual, ele for igual a zero, né, a gente está numa condição de escoamento permanente de um certo sistema de fluido, né? Se esse derrom de V, derrom de T, ele é diferente de zero, esse escoamento ele é um escoamento não permanente. Então, no caso de um escoamento permanente, olhando aqui nossas notas de aula, a velocidade não varia com o tempo, criando essa nossa condição estacionária de movimento, né, que a gente já tinha conversado lá no nosso capítulo 2. Uma outra definição que a gente também vem falando, né, aqui no nosso curso, que nós definiremos de uma forma mais formal, né, usando os nossos conceitos aqui aprendidos já no nosso curso de fenômeno de transporte, é o que é um escoamento uniforme e o que é um escoamento não uniforme. Então, o escoamento uniforme é quando o vetor de velocidade é o mesmo em módulo e em direção em qualquer ponto do campo de escoamento. Então, a gente olha agora espacialmente, né, como é que está esse comportamento, né, do meu campo, né, olhando o meu vetor de velocidade agora em todas as direções, tridimensionalmente. Então, a definição de escoamento permanente e não permanente olha o tempo, a definição de escoamento uniforme ou não uniforme, ele olha essa questão espacial nas 3 dimensões. Então, aqui a gente vai estar olhando, né, como varia esse vetor velocidade, o meu derrom de V, em relação a uma certa posição no espaço tridimensional, meu derrom de R. Se essa relação derrom de V, derrom de R grande, ela é igual a zero, eu tenho um escoamento uniforme nas minhas 3 direções. Né? E se eu tenho, né, um derrom de V, derrom de R, diferente de zero, eu tenho um escoamento não uniforme nas minhas 3 dimensões. Então, definindo aqui, né, onde R ele é um deslocamento, ele é uma posição em qualquer posição. Então, a gente termina a nossa aula 10 de hoje, né? A gente começa a aula nossa 11ª aula, a nossa aula de 11 do nosso curso de fenômeno de transporte, definindo, né, estabelecendo aqui 2 conceitos importantíssimos aqui no nosso curso, que é o que é um escoamento laminar, o que é um escoamento turbulento. Então, na nossa aula 11, nós continuaremos uma coisa que nós vimos no final da aula do capítulo 2, né, onde nós apresentamos os grupos adimensionais. Então, a gente vai ver que é possível, através de um grupo adimensional chamado número de Reynolds, determinar o comportamento de um escoamento laminar e de um escoamento turbulento. Isso é bastante importante. Vamos conhecer quem é esse número de Reynolds, o que ele é dependente. E aí a gente vai aproveitar, né, para apresentar, né, os outros grupos adimensionais que faltaram serem citados, né, no nosso capítulo 2, fechando essa nossa lista, né, que são grupos bem interessantes, né, com aplicações bem interessantes na engenharia. E na nossa próxima aula a gente vai ver o último tópico, né, do nosso capítulo 4, né, onde nós falaremos, né, de equilíbrio relativo. Então, chegamos aqui ao final da nossa aula 10, ela já se encontra disponível, né, no nosso canal do YouTube. Com a aula de hoje, vocês já conseguem fazer mais exercícios, né, da nossa primeira lista de exercícios, né, que compõe a primeira nota de vocês aqui no nosso curso de fenômenos de transporte. Então, a gente encerra aqui a nossa aula 10 de hoje. E nos veremos, desejo para vocês, né, um bom resto de dia para vocês, e nós nos veremos aqui em breve na nossa aula 11 do nosso curso de fenômenos de transportes. Então, até lá!